Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre aqui no Canal 20, hoje direto do 3º Salão Náutico do Mercosul, um importante evento para a cidade de Porto Alegre. Fique conosco! Bem, a Opinião Livre está agora no stand da Kauttech e Lufttechnik. Eu converso agora com o diretor-presidente da empresa, o Hans Kraus. Tudo bem, Hans? Tudo bem. Me conta um pouquinho da tua empresa, que é muito importante para o meio ambiente, né? São sistemas antipoluentes, né? Nós começamos já há 30 anos a desenvolver equipamentos e técnicas para o controle da poluição ambiental. Inicialmente, desenvolvemos uma série de equipamentos para o controle de emissões gasosas. Tá? Fizemos um trabalho bastante interessante até em São Paulo, na área de emissão de caldeiras, que nós desenvolvemos um lavador especial para abater os gases e o material particulado eliminado pelas caldeiras. E, inclusive, por volta de 86, 87, quando a economia mundial estava bem aquecida, havia uma produção muito grande, inclusive do Parque Têxtil em São Paulo, que deixava todos com os olhos irritados, a garganta, e eram emitidos graus de, digamos, de excedentes de poluentes, estados de alerta eram emitidos normalmente, e a zona mais crítica era o Tatuapé, onde residia o Parque Têxtil. Eram mais de 80 empresas, todas tinham grandes caldeiras, e nós fizemos um trabalho em parceria, inclusive com o apoio da própria CETESB. Nós em 2 anos nós equipamos todas essas indústrias com esses equipamentos de controle e abatemos cerca de mais ou menos milhares de toneladas de dióxido de carbono por mês, por dia, e o material particulado. E aí, a partir de 89, meados de 90, São Paulo nunca mais teve estado de alerta. Você não tinha mais ardor nos olhos, e o que mostra que uma empresa, inclusive com um porte bastante pequeno como a nossa, foi capaz de resolver um problema grande e grave como tinha a cidade de São Paulo. Tá? Com isso eu quero dizer que, se realmente houver um pouco de persistência, de boa vontade, tá? E cooperação, tá? Houve uma boa cooperação por parte dos órgãos ambientais e dos empreendedores da área têxtil, que foram muito receptivos. E com isso nós conseguimos resolver um grande problema. Tá? Paralelamente a isso, como quando você remove o poluente dos gases, você acaba transferindo isso para a água, porque o processo é úmido, é via lavagem. Então, quando você faz essa transferência, você tem um gás saindo limpo, mas você acaba gerando um efluente que contém todos os contaminantes que foram removidos. Como isso aí gerava um problema na parte hídrica, nós também acabamos desenvolvendo técnicas e equipamentos para o controle e a limpeza desses efluentes. Então nós geramos equipamentos para a remoção de produtos químicos, tá? Através de neutralizações e processos de floculação por batelada, e paralelamente nós acabamos entrando na área de tratamento biológico. Tá? Isso foi para eliminar solventes dentro da área dos lavadores, e quando nós entramos na área biológica, isso nos abriu o campo para desenvolver equipamentos também de controle de emissões, que nem massas fecais ou esgotos. Tá? E como eu na época também já era proprietário de uma embarcação e via que havia uma total falta de oportunidades e de técnicas para se controlar essas emissões, eu acabei por desenvolver o Biodegradator. Esse é o funcionamento dele? Sim, esse equipamento ele foi montado para a feira, para se ter uma ideia, que não é uma caixa sem nada dentro. Então, o que acontece? Nós temos como coração do produto um bioreator, tá? Ele funciona como um reator biológico, onde a massa fecal entra e ela
é confinada como se fosse numa gaiola, cercada por elementos filtrantes seletivos. Isso é, o material fecal ele não consegue em forma sólida sair desse invólucro. E como esse elemento filtrante tem superfícies cortantes, ele fragmenta e transforma os sólidos na massa fecal em pequenas partículas que são, digamos, elas são distribuídas pelo elemento filtrante, aumentando muito a área de exposição entre a fase líquida e a fase sólida, que é o mais adequado para que as bactérias e os micro-organismos presentes possam fazer a degradação e decomporem esses materiais orgânicos, que são proteínas, enzimas, carboidratos e outros, gorduras e outros compostos que fazem parte da massa fecal, em gás carbônico e água. Tá? Então esse sistema, como ele também, quando ele é ofertado com alguns componentes, como bactérias especializadas, algumas vitaminas que fazem com que essas bactérias fiquem mais ativas, é um sistema muito eficaz. Esse equipamento que vocês acabaram de filmar tem um ganho ambiental aproximado de 300 para 1. O que significaria, se eu tivesse 300 embarcações, iates, ou veleiros ou lanchas equipadas, as 300 estariam poluindo o equivalente a um único barco. Então isso me dá um ganho ambiental bastante significativo. E por isso a gente tem se dedicado a tentar convencer principalmente os fabricantes das embarcações a implantarem os barcos novos já com sistema, para que, digamos, nós não venhamos a ter algum problema de contaminações sérias no futuro, que não é tão longo. É como todo mundo falava, daqui a 10, 20 anos nós vamos ter problema. O problema não é daqui a 10, 20 anos, nós já estamos dentro do problema e ele tem que ser sanado. Tá? E a nossa especialidade, a da nossa empresa, é sempre encontrar soluções para os problemas. Tá? E a gente está à disposição dos empreendedores ou de quem quer que tenha algum problema relacionado nessa área ambiental, tá? E que garantidamente nós vamos encontrar uma solução do tamanho do problema dele, que caiba no bolso deles também. Tem solução isso. Quem quiser ter a responsabilidade ambiental, né? Quem quiser ter a responsabilidade ambiental, ele tem essa opção. Inclusive, é por isso que nós temos dois slogans importantes que a gente usa, tá? Que é, no caso, tratar ou não o esgoto de uma embarcação. É uma questão de estilo. Há 10 anos atrás não era uma questão de estilo, não havia alternativas.